Stonehenge, a pirâmide de Cheops, Göbekli Tepe, o que todos esses lugares têm em comum? Eles têm milhares de anos e ainda não os compreendemos de verdade. Mas o que os cientistas descobriram agora mostra que talvez tenhamos que reescrever completamente a história da humanidade. Vamos dar uma olhada nisso hoje e começar direto. Me escreve logo o que você acha. Será que a história da humanidade foi bem diferente do que imaginamos? Estou muito curioso para saber a opinião de vocês e se ainda não se inscreveu no meu canal, agora é o momento perfeito. Quem já está inscrito ajuda muito o vídeo dando um like. 5.000 likes devem impressionar bastante o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal! Bom, vamos começar com um lugar que vem deixando os pesquisadores loucos há séculos: Stonehenge. Stonehenge é composto por vários tipos de pedra. As maiores são as chamadas pedras de Sarsen, que vêm da região. Depois, tem as pedras azuis, que vêm do país de Gales, a cerca de 230 quilômetros de distância. E por fim, a Altar Stone, um bloco de arenito de 6 toneladas. Essa Altar Stone é especialmente misteriosa, pois os pesquisadores só descobriram em 2024 que ela é originária da Escócia, a mais de 700 quilômetros de Stonehenge. Isso levanta a questão: como essa pedra foi parar lá? Havia duas teorias em confronto. A primeira diz que os povos do Neolítico transportaram as pedras com um esforço incrível, talvez em troncos de árvores ou em jangadas. A segunda teoria parece, à primeira vista, mais plausível. As geleiras teriam empurrado as pedras para o sul durante a Era Glacial e as depositado no sul da Inglaterra como os chamados blocos erráticos. Nossos ancestrais da Idade da Pedra teriam simplesmente encontrado as pedras e as utilizado no local. Essa teoria das geleiras tinha seus adeptos, afinal, houve várias eras glaciais no Pleistoceno. Mas será que isso é verdade mesmo? Uma equipe de pesquisadores da Curtin University, na Austrália, se perguntou exatamente isso e teve uma ideia brilhante para responder à questão: se os geleiras realmente tivessem transportado rochas maciças da Escócia ou do país de Gales até o sul da Inglaterra, elas teriam deixado um rastro mineralógico bem claro, pequenos grãos a caminho do destino que poderiam ser datados com precisão. Então os pesquisadores partiram em busca. Eles coletaram amostras de rios ao redor de Stonehenge e analisaram os grãos minerais nelas contidos. Os cristais de zircão foram particularmente interessantes. O zircão é um dos materiais mais resistentes da Terra e pode se manter intacto por milhões de anos. Nos laboratórios modernos da Curtin University, os pesquisadores realizaram medições precisas e analisaram a idade dos cristais de zircão. Eles encontraram, nas areias dos rios ao redor de Stonehenge, cristais de zircão com idades entre 3,4 e 285 milhões de anos. Essa idade combina perfeitamente com rochas do norte da Grã-Bretanha, mais especificamente com a chamada crosta laurenziana. Mas, e esse é o ponto principal, esses cristais não são resultado de transporte glacial direto, mas foram espalhados ao longo de longos períodos por erosão natural e deposição de sedimentos. Isso torna a explicação alternativa de que foram os humanos que moveram as pedras muito mais plausível. O estudo mostra claramente que a composição mineralógica dos sedimentos ao redor de Stonehenge não é compatível com a hipótese glacial. Se enormes correntes de gelo tivessem realmente empurrado pedaços de rocha da Escócia ou do país de Gales até o sul da Inglaterra, seria de se esperar encontrar lá um rastro característico de cristais de zircão com cerca de 464 milhões de anos. Em vez disso, os dados mostram que os grãos minerais provêm de sedimentos localmente redistribuídos, principalmente da formação Tarnet, uma camada rochosa do início do Paleoceno na Bacia de Londres. Esses sedimentos foram redistribuídos repetidamente ao longo de milhões de anos, mas não por geleiras. Mas como exatamente as pessoas da época moveram os blocos de pedra continua sendo um mistério. Tem gente que diz que as pedras podem ter descido de barco da Escócia ou do país de Gales, ou que podem ter sido transportadas por terra usando troncos rolantes. Imagina só ter que transportar uma pedra de 6 toneladas por mais de 700 quilômetros, sem tecnologia moderna, sem guindastes, sem caminhões, sem estradas no sentido moderno, só força muscular, cordas, talvez jangadas e muita perseverança. O pessoal da Idade da Pedra deve ter tido uma motivação incrível para encarar esse desafio. Isso sugere que esses locais tinham um significado especial para os construtores. Talvez os locais de origem das pedras fossem lugares sagrados ou tivessem um significado espiritual. O esforço que foi feito para buscar exatamente essas pedras mostra, de qualquer forma, claramente que Stonehenge era mais do que apenas uma construção prática. Isso explica que o complexo provavelmente tinha várias funções, como templo, como calendário, talvez até como local de reunião para festas. Levantar e responder a essas perguntas requer diferentes conjuntos de dados e este estudo acrescenta uma peça importante ao quebra-cabeça no panorama geral.
Vamos falar de outra construção milenar, a pirâmide de Quéops. Ela tem cerca de 4.600 anos, é extremamente famosa e, na verdade, sua datação é bastante precisa. Na verdade, imagina só se tudo o que achamos saber sobre as pirâmides estivesse errado. Segundo a teoria mais aceita, a pirâmide de Quéops foi construída há cerca de 4.600 anos. Alberto Donini, engenheiro da Universidade de Bolonha, na Itália, apresentou um estudo polêmico que afirma que a pirâmide de Quéops pode ter sido construída há bem mais de 20 mil anos. Mas como Donini chegou a essa conclusão, o método dele se chama Método de Erosão Relativa, ou REM. A ideia básica é relativamente simples. Donini mediu a erosão, ou seja, o desgaste das pedras, e comparou o grau de desgaste das pedras que ficaram expostas às intempéries desde a construção da pirâmide com o das pedras que só estão expostas há cerca de 675 anos. Por que 675 anos? Originalmente, as pirâmides eram revestidas com placas lisas de calcário branco, que dizem ter brilhado intensamente ao sol. Mas então veio o devastador terremoto de Creta em 1303, que também abalou o Egito e soltou muitas dessas placas de revestimento. Nas décadas seguintes, essas pedras foram sistematicamente removidas e usadas na reconstrução do Cairo. Hoje, restam apenas alguns blocos de revestimento na base da pirâmide de Quéops e perto do topo da pirâmide de Khafre. Donini examinou as pedras que estavam sob esse revestimento e que só foram expostas há cerca de 675 anos. Ele comparou essas pedras com as vizinhas que, desde a construção da pirâmide, ficaram permanentemente expostas ao vento, às intempéries e à areia. Seu raciocínio é o seguinte: se eu souber o quanto uma pedra se desgastou em 675 anos, posso calcular, a partir da proporção em relação ao desgaste total, há quanto tempo a outra pedra está exposta aos elementos, ou seja, qual é a idade real da pirâmide. Donini fez medições em 12 pontos diferentes, principalmente ao redor da base da pirâmide de Quéops. Ele analisou dois tipos de erosão. Por um lado, na chamada pitting erosion, ou seja, pequenas cavidades e buracos na rocha, e por outro, o desgaste uniforme, no qual toda a superfície é desgastada de maneira homogênea. Seus cálculos revelaram valores em parte impressionantes. Em alguns pontos de medição, a idade calculada foi de 50 mil anos, em outros apenas cerca de 5.700 anos. A partir da média de todos os 12 pontos de medição, ele chegou finalmente a 24.941 anos. Se isso fosse verdade, estaríamos diante de uma civilização avançada totalmente desconhecida, capaz de realizar tais proezas arquitetônicas já há mais de 20 mil anos. Mas antes de jogarmos fora todos os nossos livros de história, devemos analisar a questão com um pouco mais de critério, pois o estudo de Donini apresenta algumas falhas que ele próprio, em parte, chega a admitir. Primeiro, o método parte do princípio de que a erosão é constante, ou seja, que uma pedra se desgasta sempre na mesma proporção a cada século. Na realidade, porém, não é assim. O clima no Egito era bem mais úmido há milênios do que é hoje. Mais umidade significa também mais erosão. Portanto, se as pedras se desgastaram mais rapidamente no passado do que nos últimos 675 anos, isso levaria a uma superestimativa enorme da idade. Em segundo lugar, as pirâmides ficaram parcialmente cobertas de areia por longos períodos. A esfinge, por exemplo, ficou enterrada até o pescoço na areia do deserto por séculos. Mas se partes da base das pirâmides também ficaram temporariamente cobertas de areia, elas estavam protegidas contra a erosão. Isso também bagunçaria completamente o cálculo. Em terceiro lugar, o próprio Donini admite que o turismo de massa moderno acelerou enormemente o desgaste. Milhares e dezenas de milhares de pessoas circulam diariamente ao redor das pirâmides. A isso se somam a poluição do ar e a chuva ácida, todos fatores que não existiam na antiguidade. E em quarto lugar, já temos métodos muito confiáveis para determinar a idade das pirâmides. Por um lado, a arqueologia clássica, como achados cerâmicos, por exemplo. Todas as cerâmicas que encontramos em Gizé se parecem com as cerâmicas da época de Khufu, Chephren e Miquerinos, os reis que construíram essas pirâmides na quarta dinastia. Por outro lado, temos a datação por radiocarbono. Esse método foi aplicado a sementes e material vegetal encontrados dentro e ao redor das pirâmides. E vejam só, a datação por radiocarbono confirma com bastante precisão o que os arqueólogos também estimaram. As pirâmides foram construídas por volta de 2600 a.C. Esses métodos consagrados são muito confiáveis e, diria eu, mais confiáveis do que a medição da erosão, que pode ser influenciada por tantos fatores. O próprio Donini admite que seus resultados indicam apenas a ordem de grandeza do período de construção, não uma data precisa. E sim, desculpa ter que ser o desmancha-prazeres de novo. Ainda assim, acho interessante que alguém esteja pensando em métodos alternativos de datação.
E já que estamos no Egito, vamos dar uma olhada mais de perto na localização das pirâmides de Gizé. Como todo mundo sabe, a velocidade da luz não é um número qualquer, mas uma das constantes mais fundamentais do nosso universo. No vácuo, ela é exatamente de 299.792.458 metros por segundo, e nada pode se mover mais rápido do que isso. A própria luz, ou seja, os fótons, atinge exatamente essa velocidade, não importa de que direção venha ou quem a meça. Esse limite vale também para qualquer forma de informação no universo. É, por assim dizer, o limite de velocidade absoluto da realidade. E agora vem a surpresa: a posição em latitude da pirâmide de Quéops corresponde exatamente a essa constante natural, mas como sempre vou ter que ser o desmancha-prazeres. Primeiro, os antigos egípcios não mediam distâncias em metros como fazemos hoje. Se os egípcios tivessem medido a velocidade da luz, teriam feito isso em El, que é cerca de 2 vezes mais longo que o nosso metro. Com esse valor, estaríamos em algum lugar no oeste da Rússia. Além disso, nosso sistema moderno de indicar locais na Terra por latitude em graus decimais também não surgiu na antiguidade, mas só na segunda metade do século XX, e a posição da pirâmide também não bate totalmente. A Grande Pirâmide não é um ponto, é uma construção gigantesca. Dependendo de qual lado você mede, você obtém latitudes ligeiramente diferentes. Resumindo, é preciso ajustar um pouquinho o número para que ele se encaixe. O fato de os antigos egípcios conhecerem o valor correto da velocidade da luz não seria apenas impressionante, seria praticamente impossível. Mas o que é realmente fascinante, e o que vou mostrar agora, não é uma teoria da internet, é ciência de ponta. Conheces a pirâmide de Menquerino? Essa é a menor das 3 grandes pirâmides de Gizé. Com uma altura original de cerca de 65 metros, ela ainda é uma construção monumental, mas comparada às suas gigantescas vizinhas parece bem insignificante. Enquanto a pirâmide de Quéops é constantemente examinada com tomógrafos, drones e todo tipo de brinquedo de alta tecnologia, a pirâmide de Micerino ficava meio à margem do interesse. A rede de pesquisa Scanned Pyramids queria mudar isso, e o que eles descobriram é impressionante. A parte leste da pirâmide de Menquerino é revestida com blocos de granito. Na verdade, o plano era revestir toda a estrutura externa com eles, mas, por motivos ainda não esclarecidos, apenas as 7 fileiras mais baixas foram preservadas. Entre esses blocos de granito, há 2 áreas que são visivelmente lisas e trabalhadas com precisão. Tão precisas quanto os blocos ao redor da entrada principal no lado norte. Será que existe uma segunda entrada por lá? Para descobrir isso, os pesquisadores recorreram a todo um arsenal de métodos de medição não invasivos. Os pesquisadores usaram georradar, testes de ultrassom e, como método decisivo, a chamada tomografia por resistência elétrica. O princípio por trás disso é genial. Você envia impulsos elétricos fracos através da rocha e mede a intensidade da resistência elétrica em diferentes pontos. O ar conduz a eletricidade pior do que a rocha sólida, então uma resistência alta indica uma cavidade. E foi exatamente isso que os aparelhos de medição mostraram. Logo atrás dos blocos de granito especialmente bem polidos no lado leste, 2 anomalias bem visíveis. Os pesquisadores as chamam simplesmente de A1 e A2. A anomalia A1 tem dimensões aproximadas de 1,5 m por 1 metro e começa a cerca de 1,35 metro de profundidade. A 2 é um pouco menor, com cerca de 90 por 70 centímetros e fica logo abaixo da superfície. Ambas parecem estar cheias de ar, ou seja, cavidades escondidas na pirâmide de Miquerinos. No entanto, os métodos de medição têm uma profundidade de penetração limitada, então ainda não dá para dizer até onde essas cavidades se estendem no interior da pirâmide. São anomalias, não certezas, ainda não sabemos exatamente o que os pesquisadores vão encontrar por trás desses blocos de granito. Talvez um corredor, talvez uma câmara, talvez apenas uma irregularidade geológica, mas só o fato de que, em 2026, ainda podemos fazer novas descobertas em uma construção de 4.500 anos, uma construção que milhões de pessoas visitam todos os anos, isso é que é realmente fascinante. Mas agora vamos deixar o Egito e viajar para a Turquia, mais precisamente para Göbekli Tepe. Os monumentais círculos de pedra de lá têm cerca de 11.500 anos, mais do que o dobro da idade de Stonehenge, mais antigos que as pirâmides. Göbekli Tepe significa colina arredondada em turco. Durante milênios, todo mundo achava que era só uma colina com ovelhas pastando nela. Nos anos 1960, uma equipe de antropólogos suspeitou que fosse algum tipo de cemitério medieval. Por quase 30 anos, ninguém mais se interessou por essa colina, até que, em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt leu os relatos antigos e ficou intrigado. Em 1995, Schmidt começou as escavações com 5 colegas. Sob a superfície da
da colina, eles encontraram enormes colunas de pedra em forma de T. Algumas delas tinham mais de 5 metros de altura e pesavam até 10 toneladas. E elas eram artisticamente trabalhadas, decoradas com relevos de raposas, leões, escorpiões, cobras e pássaros. Os pesquisadores encontraram ferramentas de pedra, mas nenhum sinal de assentamentos. Em vez disso, descobriram dezenas de milhares de ossos de animais selvagens. A datação por radiocarbono mostrou que essas estruturas têm cerca de 11.500 anos. Isso é o dobro da idade de Stonehenge, o dobro da idade das pirâmides de Gizé. Pelo que achávamos saber sobre a história da humanidade, Göbekli Tepe nem deveria existir. Stonehenge foi construído por agricultores sedentários, as pirâmides construídas por uma sociedade agrícola, e então surgiu Göbekli Tepe e destruiu completamente as teorias convencionais, pois foi construído por caçadores e coletores. Por pessoas que não tinham se estabelecido de forma permanente, que nem sequer tinham ferramentas de metal. Klaus Schmidt estava convencido. Trata-se de um centro religioso para o qual grupos nômades de toda a região peregrinavam para realizar rituais. Pequenos grupos de caçadores e coletores criaram esses círculos de pedra monumentais com colunas que pesam 10 toneladas por quilo, sem nenhum animal de carga, sem ferramentas de metal, apenas com força muscular e habilidade. Schmidt descobriu que o sítio é composto por várias camadas. A mais antiga data da época, entre 8.300 e 7.500 a.C., e consiste em grandes complexos circulares. A camada mais recente é cerca de 1.000 anos mais nova, com estruturas retangulares menores. As estruturas mais antigas foram aparentemente enterradas de propósito. Alguém enterrou esses enormes círculos de pedra sob toneladas de terra. O que é especialmente fascinante é o arranjo geométrico. Em 2020, pesquisadores analisaram a arquitetura com algoritmos de computador e descobriram que 3 dos círculos de pedra formam um triângulo quase perfeito com lados de 19 metros de comprimento. O próprio Schmidt acreditava que Göbekli Tepe era um centro de peregrinação para o qual vinham pessoas de toda a região. As dezenas de milhares de ossos de animais que foram encontrados, talvez restos de sacrifícios rituais ou evidências de grandes banquetes ou ambos. Quando, em 2017, decidiram construir uma enorme cobertura protetora sobre o sítio, os arqueólogos tiveram que cavar muito mais fundo do que nunca e encontraram algo inesperado, evidências de casas e de um assentamento permanente. Uma enorme cisterna, canais para a água da chuva e milhares de ferramentas para o processamento de grãos. Isso significa que a ideia original estava errada? Não, porque os construtores de Göbekli Tepe ainda não viviam em uma sociedade agrícola. As pessoas experimentavam com plantas, mas ainda eram principalmente caçadores e coletores. Göbekli Tepe foi possivelmente uma última tentativa de uma sociedade de caçadores e coletores de preservar seu modo de vida, enquanto outros grupos já domesticavam animais e cultivavam plantas. Muitos dos animais retratados nem sequer eram nativos da região. Eram criaturas especiais com grande significado simbólico. Arqueólogos turcos já encontraram dezenas de cidades semelhantes na região, todas com colunas em forma de T da mesma época. O que todos esses sítios têm em comum? Em algum momento, foram propositalmente enterrados e abandonados. Talvez nunca venhamos a saber por que isso aconteceu. Em 2017, 2 pesquisadores afirmaram que as representações de animais correspondem a constelações e que a Pedra do Abutre poderia ser uma marca de data de um impacto de cometa há 13.000 anos. Após mais de 25 anos de escavações, ainda há mais perguntas do que respostas. Quem eram essas pessoas? Que rituais elas realizavam? Por que construíram essas estruturas apenas para depois enterrá-las? Mas uma coisa a gente sabe, essas pessoas eram mais parecidas conosco do que pensávamos. Elas tinham sociedades complexas, crenças religiosas, visões artísticas e criaram algo que duraria 11.500 anos. E, para terminar, uma descoberta arqueológica que talvez seja a mais misteriosa de todas. Na caverna de Tarkakori, no sudoeste da Líbia, bem no meio do atual Saara, os arqueólogos encontraram várias múmias. Não eram múmias quaisquer, mas corpos naturalmente mumificados de 2 mulheres que viveram há cerca de 7.000 anos. O mais incrível é que essas múmias não foram mumificadas artificialmente, mas sim perfeitamente conservadas pelo calor seco do deserto. As 2 mulheres eram pastoras da chamada Era Neolítica Pastoral. Naquela época, quando o Saara ainda era verde, essas pessoas viviam em um mundo totalmente diferente do que podemos imaginar hoje. Uma equipe liderada por Nada Salem, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, analisou o DNA dessas múmias. E o que eles descobriram deixou todo mundo de queixo caído. O DNA não corresponde a nenhum grupo populacional vivo hoje. O DNA normalmente se degrada muito rápido em climas quentes e secos. É por isso que sabemos tão pouco sobre a história genética do desenvolvimento
desenvolvimento humano no Saara. Mas essas duas mulheres estavam tão bem preservadas que os pesquisadores conseguiram extrair fragmentos de DNA suficientes. A partir de uma raiz dentária e 2 fragmentos de fíbula, eles analisaram milhões de marcadores genéticos. O DNA mostra que essas pessoas de Takakori pertencem a uma linhagem norte-africana totalmente desconhecida. Essa linhagem se separou das linhagens africanas subsaarianas há cerca de 60 mil anos, ou seja, mais ou menos na mesma época em que os humanos modernos deixaram a África. Naquela época, o povo de Takakori permaneceu quase totalmente isolado. Há cerca de 14.500 e 5.000 anos, o Saara se transformou, devido às fortes chuvas de monção, em uma imensa paisagem de savana com lagos, rios e pastagens. Onde hoje só há areia, naquela época viviam pessoas, animais selvagens e grandes rebanhos de gado. Pinturas rupestres mostram até grupos nadando e caçando. Esse clima úmido transformou o norte da África em um corredor habitável que tornou possível a migração, a pecuária e as primeiras culturas. E apesar desse ambiente verdejante, quase não houve troca genética entre o norte da África e a região subsaariana. Como isso pode ser? Os pesquisadores têm uma teoria. O Saara era verde, mas não uniforme. Havia diferentes ecossistemas, pastagens, zonas úmidas, florestas, lagos, montanhas, savanas, e essa diversidade provavelmente levou a habitats fragmentados, juntamente com barreiras sociais e culturais, bem como a estrutura espacial da população. Isso limitou o fluxo genético, mas os cientistas conseguiram identificar uma influência genética. O povo Takakori tem DNA neandertal, muito menos do que outras populações fora da África, é verdade, mas bem mais do que os genomas subsaarianos contemporâneos. Isso prova que esse grupo estava isolado, mas não completamente isolado. Além dessa pequena influência genética neandertal, eles viviam basicamente isolados de outras populações. E apesar desse isolamento e da ausência de troca genética, houve influência cultural e tecnológica. No local da descoberta já há indícios de criação de gado há 8.300 anos, uma das evidências mais antigas no Saara Central. O DNA mostra, no entanto, que esse modo de vida não surgiu por meio de grupos imigrantes, mas se espalhou principalmente por via cultural. Então vemos que cultura e genes nem sempre viajam juntos. E o que aconteceu com essas pessoas? O Saara Verde secou há cerca de 5.000 anos. A crescente seca forçou as pessoas a migrarem para o norte, em direção ao Mediterrâneo, ou para o sul, na região do Sahel. O traço genético ainda pode ser encontrado hoje nos pastores Fulani. Um grupo de pastores Fulani de 8 países do Sahel mostra uma maior afinidade genética com os Takakori. Isso significa que os descendentes dessa misteriosa população norte-africana ainda vivem hoje, eles acabaram se misturando com outros grupos. A descoberta é realmente notável do ponto de vista histórico e tem implicações para a nossa compreensão da evolução humana. O Saara desempenhou um papel importante na estruturação das populações africanas ao longo de milênios, não apenas como uma barreira, mas também como um habitat fragmentado com muitos nichos ecológicos diferentes. E o mais incrível é que, do ponto de vista geológico, tudo isso não aconteceu há muito tempo. E, no entanto, o passado e a evolução da nossa própria espécie continuam sendo um grande mistério para nós hoje. Nosso passado é muito mais complexo e surpreendente do que jamais imaginávamos. E a cada nova descoberta fica claro que ainda estamos apenas arranhando a superfície. Se você não quiser perder nenhuma novidade no futuro, lembre-se de se inscrever no canal agora mesmo e, se puder, dá um like pra gente chegar aos 5.000. E agora, vamos viajar para outra região emocionante, a Sibéria. Na Rússia, de repente surgem crateras gigantescas, algumas com mais de 100 metros de profundidade. Elas parecem surgir do nada e, ao mesmo tempo, liberam algo do permafrost que pode ser muito perigoso para nós. O que está por trás disso e o que isso significa para o futuro, vamos explicar no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, mais um tema sobre espaço e ciência. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.